Queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar seu coração, sua alma, sua vida, sua casa, sua família, neste momento. Neste momento, que eu digo especial, de culto, nesse momento do culto em seu lar. Então, adentramos em sua casa para prestar um culto a Deus. Que o seu coração, a sua vida esteja aberta para este momento muito especial. Vamos orar a Deus, vamos pedir que o Espírito Santo do Senhor seja sobre nós neste momento, trazendo assim a alegria da salvação, a alegria da presença de Deus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai celestial, Deus, como é bom estar na Tua santa presença, Senhor. Como é bom poder reservar um tempo de nossa vida para Te cultuar, para cantar louvores ao Senhor, para falar contigo através da oração e também, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Neste momento, quando falamos contigo, quando colocamos as nossas vidas diante do Senhor, os nossos anseios, os nossos medos, as coisas que têm nos atrapalhado, têm entrado em nossas vidas, têm nos tirado a paz, têm nos trazido insegurança, o terror, o medo. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa preencher cada coração neste momento, cada mente, cada vida, cada lar, com a Tua paz que excede a todo entendimento. E assim pedimos que o Senhor fique conosco nesta noite, nos dando a Tua palavra. Fala com cada um nesta noite, fala com Teu povo, fala comigo, Senhor, que eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou tão ou mais necessitado ainda da Tua palavra em minha vida. Que o Senhor possa me fortalecer nas minhas fragilidades, me dar força, vitórias, seja com a minha esposa, meu filho, minha casa, o nosso ministério, nossa igreja, a nossa nação. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Faz uma limpeza nessa nação, Senhor, uma libertação, Senhor. E faça cair por terra todos aqueles que estão indignados contra a Tua palavra, contra o Teu povo. Faça-os cair por terra em nome de Jesus. E dá vitória àqueles que lutam pela paz, pelo bem-estar, pela ética, pela moral, pela santidade, pela vida, a vida de abundância. Assim eu te peço que o Senhor nos abençoe nesta noite e a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, esse momento de ministração, esse momento de culto, de adoração a Deus, é um momento muito especial para nós que vivemos em situações complicadas, cercados de todos os tipos de problemas à nossa volta, e que isso muitas vezes nos impede de caminhar, de viver uma vida melhor. Né? Hoje a pastora também não está presente, nós estamos sem o teclado, né, o piano, e às vezes cantar a capela fica meio difícil, não fica muito bom, mas mesmo sem o cântico, nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 6, tá? Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, tá? Segundo Reis, lá no Antigo Testamento, antes de 1 Crônicas. Então vamos lá. Segundo Reis, a partir do verso 8. Esse texto que nós vamos ler trata de uma história muito interessante. Eliseu, através dos olhos da fé, da visão celestial, ele consegue, né,
aconselhar o rei de Israel, porque ele vê coisas que estão acontecendo à volta de Israel, à volta do povo de Deus. E ele vem e traz ali uma palavra de esclarecimento que chama a atenção do rei de Israel. E assim diz o texto. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e se guardou ali. Não uma nem duas vezes isto aconteceu. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que o homem de Deus está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Queridos, que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra. Esse texto nos sugere o seguinte tema: a visão que vem de Deus. Fala assim comigo: a visão que vem de Deus. E de acordo com o nosso tema e com esse texto que servirá de base para a nossa ministração nesta noite, nos leva a refletir sobre coisas que nós às vezes falamos muito, né? Quem nunca ouviu falar, ou em oração, ou em pregação, ou em testemunho, que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo ou que estão com eles? Esta frase, ela é muito notável no meio evangélico, no meio cristão. Eu pergunto: será que todos nós podemos fazer nossa essas palavras? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? Isto remonta-se sobre uma palavra chamada fé. Assim, queridos, a nossa ministração de hoje tem como ponto de partida a palavra do servo de Eliseu, que dizia: ai, meu Senhor, que faremos? Estamos perdidos. Porque ele presenciou uma cena assustadora. A cidade estava cercada por um exército inimigo que viera para prender a Eliseu
bem como o próprio Geazi, que fazia parte ali do mesmo contexto. Geazi estava por demais aflito, digamos assim, aflitíssimo, estava perdido, estava ansioso. Amados, diante dessa palavra de Geazi e a sua situação quanto à visão da presença de Deus, nos leva a pensar também que muitas vezes nos sentimos cercados por adversários ferrenhos, terríveis. E, como foi no caso de Geazi, nos bate o desespero, nos bate a aflição, e falamos para nós mesmos, falamos para a família, para o cônjuge, falamos para Deus: o que faremos? O que será da minha vida? Ou o que faço neste momento? Não vejo uma saída, eu estou no fundo do poço. Esta é a pergunta que soa e também ressoa em nosso coração. Assim, amados, analisemos a situação de Eliseu e de seu servo Geazi. Ambos estavam na mesma cidade. Ambos enfrentavam o mesmo problema. A cidade estava cercada pelo mesmo inimigo. Mas o que nos traz assim como uma janela aberta para o povo de Deus é que a atitude de Eliseu, que deverá ser também a nossa atitude, é que foi diferente para Eliseu, para aquele momento, e que deverá também ser diferente para nós, que vivemos também cercados, tá? Agora, vem aqui para nós uma pergunta, e que em cima desta pergunta remonta aqui a nossa ministração de hoje. O que acontece quando oramos a Deus por uma visão? O que acontece quando pedimos a Deus uma visão? Senhor, eu quero uma visão de tudo que está acontecendo, eu quero saber, eu quero conhecer. Então, o que acontece quando oramos a Deus por uma visão? Assim, esta pergunta nos apresenta 3 pontos fundamentais para refletirmos nesta noite. Primeiro, o que acontece? Aqui nós vamos ver que nesse acontecimento, o que pode acontecer quando oramos a Deus por uma visão, é a atitude daqueles que não têm visão. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é a atitude daqueles que não têm a visão. Vejamos que quanto ao problema da aflição, o servo de Eliseu, Geazi, tinha boa dose de razão, tinha toda a razão, de acordo com o verso 14, mostra que a situação era realmente muito difícil mesmo. Entretanto, faltou naquele momento o essencial, Faltou a fé que provém de uma visão celestial. Quando nos falta esta fé que vem de Deus, que vem do trono da graça, o que é colocado em nossos corações pelo Espírito Santo, então as coisas se complicam, ficam difíceis. A Bíblia mostra, amados, que há coisas que os olhos humanos não veem, pois esta visão do sobrenatural Deus só dá para quem
busca, em oração. Quando nós lemos o Gênesis, no capítulo 20, ali, e em especial os versos de 15 a 18, olha, ilustra muito bem o que nós estamos falando aqui hoje sobre essa questão da visão. Ali o texto que narra a história de Abraão, quando mente para Abimeleque, que Sara não é sua esposa, mas que é simplesmente sua irmã e não esposa. E acontece o que vai acontecer ali, é que aquele homem tem uma visão de Deus. E Deus fala, olha, devolve essa mulher rapidamente, porque tu não trouxeste aqui uma coisa boa, um bem, tu trouxe um tremendo problema para você e sua família, você vai morrer, cara. Abre mão daquilo que não é teu. Então, ilustra muito bem o que nós queremos falar sobre a atitude daqueles que não têm a visão. Então, vejamos, amados, é razoável preocupar-se? Todos nós nos preocupamos. É razoável, sim. É equívoco desesperar-se. Aí sim, eu falo às vezes muito isso, irmãos. A preocupação é comum, que nós não podemos perder a cabeça, é o desespero. Lembremos de que em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 9, mostra de que Paulo fala para Coríntios de que eles precisavam. E diz de que seus olhos, Paulo ora ali, de que seus olhos fossem abertos. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, em especial ali no capítulo 2, o verso 9, ele vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou ou prepara para os que o amam. Isso é importante para nós termos conhecimento dessa palavra rema, dessa palavra tão necessária, tão especial, que precisamos hoje. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus prepara para os que o amam. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama e Deus tem preparado coisas grandiosas para você. Quantas vezes estamos com os olhos fechados para realidades espirituais, para as coisas sagradas, para Deus? Parecemos aqueles discípulos a caminho de Emaús, como narra o evangelista Lucas, em Lucas 24:16, dois homens, depois da morte de Jesus, que voltam para casa e não percebe que Jesus está ao seu lado, caminhando junto com eles. Lembra desse texto? Se não lembra, é Lucas 24:16. Às vezes nós estamos de olhos fechados como aqueles discípulos, e não reconhecemos que Jesus caminha ao nosso lado, que Deus se faz presente. Aliás, já visto o Senhor Jesus, ele fala lá em João capítulo 14, que ele estará sempre conosco, todos os dias, que ele não nos deixaria órfãos. Então ele fala da presença dele conosco todos os dias, lá em João 14, João 16, fala que ele vai estar conosco. Mateus capítulo 28, estarei convosco todos os dias. Ele está conosco. É por isto, queridos, que nos afligimos,
não conseguimos ver que temos um Deus que caminha conosco a cada momento, a cada instante. Segundo, a atitude daqueles que recebem a visão. Primeiro, temos aqui a atitude daqueles que não têm a visão. E segundo, a atitude daqueles que recebem a visão. Qual é a sua atitude em relação às coisas de Deus, em comparação com as coisas que você enfrenta aqui na terra, os problemas? Para onde você olha? Para onde você busca esta visão? Lembra de Davi? Ele diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Olha, o Espírito Santo mostrou para Davi e ele pode nos dar uma grande lição. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta é a diferença de quem recebe a visão de Deus. Veja que Eliseu deveria estar muito mais aflito do que Geazi, pois era ele que estava sendo procurado, não era Geazi, de acordo com os versos 12 e 13. Entretanto, sua atitude foi de confiança em Deus. Tinha que estar preocupado, mas a atitude de Eliseu, que tinha a visão de Deus, foi a visão de confiança, né? Naquele a quem ele contemplava, quem ele buscava, quem ele via todos os dias através da fé. Neste momento, queridos, não foram o que aconteceu, o milagre ali, não foram os pensamentos positivos, não foram as declarações de vitórias que trouxeram a paz aos corações, tanto de Eliseu quanto de Geazi. Eliseu reconheceu que Deus estava com ele, o verso 17. No mesmo lugar onde também estava Geazi. Um tem uma visão de Deus, um sente a presença de Deus e o outro não. Já aconteceu isso às vezes na mesma casa, um puxa para um lado, outro puxa para outro. Um olha para Deus, outro olha para os problemas, para as dificuldades. Eliseu reconheceu que Deus estava presente com ele, no mesmo lugar onde também estava Geazi. Amados, reconhecer a presença de Deus, isso faz toda a diferença em momentos semelhantes. Para nós que buscamos a Deus e que também estamos cercados por uma nuvem, uma grande onda de testemunhas e de problemas à nossa volta. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi. A parte A do verso 17 diz isto. E, em contrapartida, fechasse os olhos dos sírios, do exército, para que os seus olhos não os contemplassem. É o que nós pedimos muitas vezes a Deus quando nós saímos para o trabalho, para a escola, para a rua, para fazer as nossas atividades. Fazemos isso, Senhor, cega o inimigo para que ele não nos contemple, Senhor. Não deixe que nós sejamos alvejados pelo inimigo, por aquele que busca nos tragar. Foi isto. Então isso é importante, essa visão, tanto do povo de Deus para contemplar ali a presença de Deus, a saída, mas que oremos também para que Deus cegue o inimigo, para que não sejamos vistos, que não sejamos contemplados pelo inimigo. Então isso aconteceu, que fechasse os olhos dos sírios. Está lá o verso 18 falando isto. Desta forma, queridos, o que aconteceu? Os sírios foram
guiados por um caminho errado. Perdeu o tino de direção, porque quem não tem visão segue por qualquer caminho e se perde. Está lá os versos 19 a 20. A situação ali se inverteu. Agora quem estavam cercados pelos inimigos eram os sírios, e não mais Eliseu e seu servo Geazi. É isto. Deus muda a situação. Deus vira a mesa, troca de lugar. E nós que estávamos por baixo, agora estaremos por cima. Lembra lá de Moisés, lá no Deuteronômio, falando para o povo que lá, olha, vocês eram escravos, vocês não eram um povo, agora sim vocês é um povo organizado. Agora vocês não são mais caudas, são, cabeça. É isto. É a troca de situação, a mudança de situação. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Muitas vezes estamos perturbados, preocupados, angustiados por coisas pequenas que nos tiram a paz, coisas mínimas. Mas é isso que nós precisamos, essa mudança de visão. E eu digo para você, querido, quem confia em Deus mostra-se seguro e sabe que as situações se inverterão. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona o seu povo. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro e último, dentro dos 3 pontos que nós aqui iniciamos com a pergunta: o que acontece quando oramos a Deus por uma visão? Então vejamos aqui o nosso último ponto. Aqui nos recebemos uma lição daqueles que têm a visão celestial, daqueles que oram por uma visão celestial. A palavra de hoje, aqui exclusivamente nesse texto, nos traz uma oportuna e grande lição para as nossas vidas. Eliseu não se vingou de seus inimigos. Antes ele pediu que o rei os alimentassem e deixassem ir de volta em paz para o seu país, de acordo com os versos 21 e 23. E isto aconteceu. E esta atitude visionária do profeta Eliseu resultou em um longo período de paz para a nação de Israel. Isto foi top, foi da hora, foi muito bom. Ele jamais, eu não diria ele, mas o rei de Israel jamais imaginou que aquela benesse, aquela coisa que ele ia fazer de bem para os seus inimigos, ia aí resultar em bonança, em bênçãos para ele e para a sua nação. Então, essa atitude resultou em um longo período de paz para a nação de Israel. E concluindo aqui a nossa ministração de hoje para o nosso culto de oração, a história aqui, queridos, de 2 Reis, capítulo 6, nos mostra 2 homens, olha que coisa interessante, 2 homens na mesma casa, enfrentando os mesmos problemas. Um se aflige por falta de visão. Seus olhos estão fechados para as realidades espirituais, para aquilo que Deus pode fazer por ele, pela sua vida. Amados,
Quando enfrentamos, aliás, voltando aqui, o outro confia por ter a visão espiritual. Um se aflige por falta da visão, o outro confia por ter a visão espiritual, contempla a glória de Deus, vê com os seus olhos da fé o livramento preparado para aquela situação triste, estarrecedora. Aí sim, quando enfrentamos as dificuldades, somos como o servo de Eliseu ou como o profeta Eliseu. Olha, queridos, fechando aqui a nossa ministração, quando as aflições vierem, peçamos a Deus que abra nossos olhos, tanto físico como os olhos da fé, e nos dê o entendimento de que não estamos sozinhos, de que à nossa volta os inimigos que estão são poucos demais em relação ao grande livramento, em relação à milícia celestial, o grande exército de Deus que é colocado à minha disposição, à sua disposição, à nossa disposição para nos dar o livramento. E basta pedir a Deus a visão que abra os nossos olhos para contemplar a sua glória. E quando contemplamos a glória de Deus, contemplamos o mundo, contemplamos as suas estratégias e também nos temos os meios pelos quais seremos e sairemos livres de qualquer situação. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz, que tenhamos também um final de semana em paz, que as tristezas caiam por terra, que os desalentos, as desilusões, os constrangimentos, a amargura, enfim, tudo aquilo que possa nos tirar a paz, que caia por terra, que o Espírito Santo de Deus preenche as lacunas que há em nós, que o inimigo fez ou que pessoas fizeram, mas que a presença de Deus possa preencher, nos trazendo toda a paz que excede todo entendimento. Oremos a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra que nos ajuda, Pai, em meios e em momentos difíceis que vivemos, por onde passamos. Como é difícil, Senhor. Só a Tua paz. E precisamos tanto dessa visão celestial para contemplar a Tua glória e percebermos que não estamos sozinhos, mas que o Senhor pelejará por nós. Abençoa-nos em nome de Jesus e dá-nos a visão da Tua glória. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Guarda-nos do mal. Abençoa a Tua igreja. Abençoa a nossa nação, os nossos entes queridos, aqueles que estão enfermos, como a irmã Sandra Regina, seja com ela e seja também com cada um que esteja ouvindo aqui a Tua palavra e que fique esse desafio a Deus de pedir uma visão, a visão do sobrenatural, para que contemple a Tua glória nesse momento difícil da sua vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E assim, queridos, nós chegamos ao final da nossa ministração e agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de ter um Deus maravilhoso, poderoso, e também quero agradecer a você que está aí conosco, aí ligado, e que está presente, que compartilha a nossa ministração com outros grupos, com outras pessoas, para que eles conheçam também o poder de Deus, para que Deus também abra a visão deles, para que eles contemplem a glória do Senhor.
compartilhe, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vai lá, se inscreve no nosso canal, dê um likezinho lá, isso é importante para a gente se manter nesta rede aí de comunicação. Faça isto, dê um likezinho, aciona o sininho lá, compartilha isto, tá bom? Divulga o nosso trabalho, a nossa igreja, esteja presente no nosso culto presencial, na igreja, no domingo, 7h30 da noite, tá, queridos? Dentro dos 30% que nós temos disponível aí, tem muita vaga ainda para você. A gente tem falado da questão dos adultos de 60 anos para cima. Olha, eu estou percebendo que nós estamos num conto de vigário, tá? Que tudo que eles falam, que eles pregam aí na mídia não é verdade, porque os ônibus, os metrôs, mercados estão tudo cheio, e não é de pessoas de meia idade não, é de criança, meia idade, velhos e muito velhos e adultos, todo mundo está aí. E a morte não é só de coronavírus não, viu? Morte tem de muitas enfermidades que eles não falam. Só falam do coronavírus porque traz dinheiro para o cofre dessas secretarias por aí afora. Só isto. Busque a presença de Deus enquanto se pode achar. Ó, o meu beijo para você, o meu abraço bem apertado e carinhoso. E fala comigo que a bondade infinita do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado e até domingo às 7h30 e às 20 horas no culto presencial e no culto pelo Facebook e YouTube.